Brasil é muito perigoso ser mulher. Sofremos com uma verdadeira epidemia de violência doméstica. Para se ter uma ideia, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, 1/3 das brasileiras com mais de 16 anos já foram vítimas de violência física ou sexual pelo seu parceiro ou ex-parceiro. Ou seja, são mais de 21,5 milhões de mulheres vitimadas pela violência, mais do que toda a população do Chile. E aí, nenhuma política pública específica vai ser capaz de fazer frente a essa cultura de estupro e de violência contra a mulher. É indispensável, então, a reunião de medidas na área da segurança pública, do sistema de justiça, da saúde, da cultura, da assistência social, da educação e etc. Não há soluções fáceis ou simples para um problema tão complexo como esse machismo estrutural da sociedade brasileira. E, no âmbito da assistência social, um dos principais mecanismos para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher é a chamada proteção assistencial especial, cujos serviços são oferecidos principalmente por meio dos centros de referência especializados de assistência social, os nossos queridos CREAS. Neles, a mulher é acolhida no seu momento de necessidade maior e recebe ajuda para encontrar um caminho para uma vida livre de violência e de opressão. E é precisamente a proteção assistencial especial e os CREAS que são o assunto do vídeo de hoje. Mas afinal, então, quais são esses benefícios dos CREAS? Mas antes da resposta, se você gostou do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal, clicar no sininho aqui embaixo para ser notificado sempre que a gente publicar um conteúdo novo. E não se esqueça também de acompanhar o nosso canal lá no Instagram, @máquinapública, e também no Twitter, @amáquinapública, porque tem muita coisa que a gente só compartilha por lá. Bora lá? A proteção assistencial especial, ela é o conjunto de serviços que tem por objetivo contribuir para a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, para a defesa dos direitos e também para o fortalecimento e a aquisição das potencialidades pelos indivíduos e famílias que já tiveram ou estão na iminência de terem os seus direitos violados. Assim, na proteção assistencial especial, o foco é o enfrentamento de uma situação de violência que já aconteceu ou ela está prestes a acontecer. Diferentemente, na proteção assistencial básica, tema do outro vídeo, o foco é na prevenção dessas violações e no enfrentamento de situações de vulnerabilidades sociais mais amplas, como a miséria e a insegurança alimentar. E quais seriam então essas violações de direitos que já aconteceram ou estão prestes a acontecer? Infelizmente, elas surgem das mais variadas formas. Por exemplo, a violência doméstica contra a mulher, a negligência ou abandono de crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, por exemplo, e também o trabalho infantil. O principal equipamento público da proteção social especial é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o famoso CREAS. O CREAS presta serviços especializados para indivíduos e para as famílias de um determinado território que tenham sofrido ou estejam na iminência de sofrer violações de direitos. Alguns CREAS dedicam-se a um público específico, como acontece aqui no Distrito Federal, que conta com o CREAS da diversidade, voltado para a população LGBTQIA+, que tão frequentemente sofre violações de direitos no âmbito das suas próprias famílias. Porém, a enorme maioria dos CREAS pelo Brasil são generalistas e estão de portas abertas para todo tipo de violação e de sofrimentos. Mas e aí, quais são esses serviços oferecidos pelos CREAS? Uma das suas principais atividades é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e a Indivíduos, que é chamado de PAIF. E ele consiste no apoio e orientação e acompanhamento das famílias e dos indivíduos em situação de ameaça
ou de violação de direitos. Esse apoio vai passar pela escuta ativa do problema e das necessidades daquela pessoa, sejam esses problemas materiais ou emocionais, inclusive também pelo encaminhamento da pessoa ou da família para outros serviços públicos que não o CREAS. Além disso, como acontece com um programa similar que também é oferecido pela assistência social, mas pelos CRAS, mesmo uma pessoa de classe média e alta pode sim procurar os serviços do PAIF nos CREAS, também lá nos CRAS. Por exemplo, nada impede que uma mulher de classe média procure esse CREAS para tentar construir um caminho para sair dessa situação de violência doméstica, seja ela física, sexual e psíquica, em que ela tenha vivido ao longo desses anos, todos os anos de sofrimento. Muitas vezes a conversa com a equipe do CREAS é fundamental para que a mulher possa tomar uma consciência real da dimensão da violência que ela é vítima cotidianamente, da qual a violência física é apenas a pontinha lá do iceberg. Além disso, os CREAS também prestam um serviço de acompanhamento dos adolescentes que tenham praticado atos infracionais e que, por consequência, tenham sido condenados a medidas socioeducativas em meio aberto. A ideia é de que o CRAS busque reforçar esses laços familiares e comunitários desses adolescentes, bem como ele fique articulando as demais políticas públicas do território para apoiar esses jovens na procura de uma trajetória de vida menos lesiva para si e também para a comunidade. O Sistema Único de Assistência Social, o chamado SUAS, funciona na lógica de que a família e a comunidade devem ser o primeiro mecanismo de proteção social do indivíduo. Então, uma das principais tarefas do PAIF é a reconstrução e o reforço dos vínculos afetivos e familiares do indivíduo em uma situação de violência, de modo que, com o tempo, todos os seus usuários possam se desligar de uma maneira tranquila e segura dos serviços de proteção da assistência especial. O CREAS é também um importante espaço para divulgação, galera, de informações sobre os direitos dessas pessoas e sobre os instrumentos do Estado disponíveis para que esses direitos se concretizem. Assim como o CRAS, o CREAS também direciona a pessoa ou a família para outros serviços do Estado necessários para enfrentar essas vulnerabilidades específicas. É necessário não subestimar a importância desse trabalho. Os grupos sociais mais vulneráveis, galera, possuem em geral poucas informações sobre os seus direitos e não há como exercer um direito caso você não sabe que ele existe. Aliás, cabe também aos CREAS não só informar o seu público sobre os seus direitos, mas também fomentar a participação cívica. Afinal, um dos objetivos do SUAS é fomentar a autonomia do indivíduo e da família. E sem tomar parte do debate público, sem buscar influenciar no funcionamento da máquina pública, não vai ter essa verdadeira autonomia. Em territórios onde não existe o CREAS, os CRAS devem estar preparados, então, para fazer frente também às necessidades da proteção assistencial especial, ainda que por uma equipe especializada dentro da própria estrutura do CRAS. Por fim, a proteção assistencial especial conta ainda com equipamentos públicos ainda mais especializados que os CREAS, voltados a atender situações específicas de violação de direitos. Vejamos alguns deles. O Centro de Referência para a População em Situação de Rua, o chamado Centro POP, é outro equipamento público específico que integra a proteção assistencial especial com serviços voltados especificamente para as pessoas em situação de rua. Trata-se de um espaço de referência para essa população, no qual ela pode obter benefícios, solicitar serviços assistenciais e receber encaminhamentos para outros serviços públicos. Muitos centros POPs possuem banheiros com chuveiro e cozinhas comunitárias para trazer um mínimo de dignidade
para esse segmento da população brasileira que cresce ano após ano em razão, infelizmente, das crises econômicas e do aumento da desigualdade de renda no país. Diante da particularidade desse público atendido, os centros POP são ainda mais proativos que outros equipamentos públicos da assistência social. Eles contam também com um serviço de abordagem social, que vai até a rua em busca das pessoas em situação de rua, para conversar com elas, para compreender as suas necessidades por meio de uma escuta ativa e também verificar como é que o poder público pode ajudá-las. A abordagem social cumpre um papel muito importante na disseminação de conhecimento sobre os direitos para esses segmentos tão vulnerabilizados da população. E o trabalho dessa equipe de abordagem social é indispensável no processo do convencimento das pessoas de que eventualmente elas possam superar a situação de rua e também para coibir eventual trabalho infantil, que infelizmente, galera, é um fenômeno muito comum entre as crianças que vivem no contexto das ruas, né? Lugar de criança, lembrando, é sempre na escola e não na rua trabalhando. A proteção assistencial especial inclui ainda o serviço de abrigamento temporário de indivíduos e de famílias em situação de violação de direitos quando esgotada todas as possibilidades de retomada do convívio familiar. Isso é, os serviços de reforço e de restabelecimento dos vínculos não foram mais suficientes e aí a máquina pública precisa de uma abordagem mais direta para a proteção desses indivíduos ou dessas famílias. Pensa numa mulher, galera, que é vítima de violência doméstica pelo seu parceiro. Pelo menos em um primeiro momento, ela não pode retornar lá para casa onde a violência acontece, sob pena, claro, de novos atos de violência, inclusive mais graves e até mesmo um feminicídio. Assim, essa mulher precisa de um lugar para permanecer até ela conseguir reorganizar a vida dela. Essa necessidade é atendida pelos abrigos institucionais, o que são os principais equipamentos públicos de serviço de abrigamento. O nome e o funcionamento do abrigo institucional vai variar conforme o seu público-alvo e a função que ele exerce. Assim, por exemplo, quando ele é voltado para adultos e famílias, o nome é Casa de Passagem. Quando ele é voltado para pessoas com deficiência, de residências inclusivas, por exemplo. E quando ele é voltado para pessoas idosas, o nome desses abrigamentos vai ser Instituição de Longa Permanência Institucional, as famosas ILPIs. E também, quando for voltada para as mulheres em situação de violência doméstica, vai ser chamado de casa-abrigo, cuja localização deve ser mantida em sigilo para garantir a segurança dessas mulheres contra os seus agressores. Os serviços de assistência de proteção assistencial especial são essenciais para o funcionamento de uma sociedade solidária. Eles atendem indivíduos e famílias em momentos de crise. O objetivo último desse serviço é que seus usuários retomem as rédeas do seu próprio destino, por meio da superação da situação de violência e a recuperação da dignidade e da autonomia para eles conduzirem a própria vida. A maior alegria para um servidor da proteção de assistencial especial é o desligamento do usuário do serviço, porque ele vai estar bem por não precisar mais do apoio estatal. Porém, nem tudo são flores, galera. Muitas vezes a instalação dos equipamentos públicos da proteção assistencial especial sofre grande resistência por parte da comunidade local. Afinal, boa parte desses usuários desses serviços são pessoas pobres, pessoas negras, elementos perigosos que as pessoas chamam por aí, de acordo com essa ideologia racista e higienista de grande parte dos brasileiros. Esse problema é especialmente intenso na instalação de estabelecimentos voltados para a população em situação de rua, como os centros POPs e as casas de passagem. No Brasil, a superação do racismo estrutural é pré-condição para a construção de uma sociedade que leve as ideias de solidariedade e igualdade a sério. E esse racismo estrutural manifesta-se
manifesta-se de diversas formas, inclusive em regras de ordenamento urbano que impedem a colocação desses equipamentos públicos voltados à população mais pobre em regiões nobres da sociedade, de modo a tornar esses espaços exclusivos das classes mais abastadas. A superação do machismo e do racismo estrutural e também do etarismo e do capacitismo estrutural são desafios que só podem ser vencidos com o esforço de cada um de nós. Sozinhos a gente não consegue avançar, porém juntos, você, eu e nós somos a máquina pública. E se você quiser saber mais sobre esse tema, não deixa de conferir mais conteúdo aqui no canal sobre tudo isso. Como a gente já fez vídeos sobre o que é assistência social e o que é a proteção assistencial básica. Eu sou a Cíntia Carvalho Silva e esse é o canal A Máquina Pública.